Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra, mais uma semana aí, né, irmãos? Começando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Santo Deus. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui, né, querido, ministrando, falando algo da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde eu tenho plena convicção que há de edificar as nossas vidas, meu irmão. E eu quero crer que Deus há de te abençoar de uma forma tremenda em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu quero também falar aos irmãos que eu estou, fazer oração em palavra assim deitado. Minha coluna não está muito boa, não consigo ficar muito tempo sentado. Está doendo bastante, mas isso não impedirá, não me impedirá de fazer oração em palavra. Eu estarei aqui ministrando a palavra do Senhor conforme o Senhor assim o deseja. Amém, meus irmãos? Peço a oração aos irmãos. Eu creio que Deus há de abençoar poderosamente em nome de Jesus as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos orar, meus irmãos, antes de qualquer coisa? Veja teus olhos aí onde você está. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer, meu Pai, por mais uma oportunidade a qual o Senhor tem nos dado de estar aqui, Senhor Deus, ministrando, falando, Senhor Deus, da Tua palavra. E muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, pois assim a Tua infinita misericórdia mais uma vez alcança as nossas vidas. E estamos aqui, Senhor Deus, para honrar e glorificar a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado. Pai, como das outras vezes eu venho te pedir, Senhor, que eu diminua e Tu cresça. Tira-me da Tua aljava como flecha e me lança em direção ao alvo, ao objetivo, à razão, propósito a qual o Senhor tem preparado, meu Pai, para este começo de tarde. Sê conosco, Senhor. Toma mente e coração em Tuas mãos, pois queremos ouvir a Tua voz. Então fala conosco, não o que queremos, mas sim o que Tu queres. Age profundamente, Senhor Deus, aonde nós não temos condições de agir. Pois queremos, Senhor Deus, Te ouvir, guardar e cumprir e praticar a palavra, a qual há de ser dita, meu Pai, para as nossas vidas. Sê conosco, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Esta semana, meus irmãos, estaremos falando sobre os dons do Espírito e os frutos do Espírito. Então eu quero, em nome de Jesus Cristo, te convidar a estar aí compartilhando, a estar chamando mais vidas, mais pessoas para estar vendo e ouvindo esta live. Eu creio que Deus há de abençoar profundamente a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre você, que a unção do Espírito Santo venha estar sobre a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Volto a salientar a questão de eu estar falando assim hoje. Estou falando deitado assim hoje devido a uma dor na minha coluna. Eu não estou conseguindo ficar sentado durante muito tempo. Então eu estou fazendo deitado. Amém, queridos? Mas isso, nada disso me impedirá de fazer a vontade do Senhor. Amém, queridos? Pegue a sua Bíblia aí, querido, em nome de Jesus. Vamos ler dois textos muito conhecidos.
O primeiro texto encontra-se em 1 Coríntios. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 4, a partir do versículo de número 4. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 4. Amém, queridos? Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento de espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito que mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas as coisas, repartido particularmente a cada um como quer. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Agora abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, no versículo... Aleluia. Gálatas, capítulo 5, no versículo 22 está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo Deus. Irmãos, eu quero exaltar a Deus e glorificar ao Senhor na beleza da sua santidade. Ai, Senhor. E peço aos irmãos um pouquinho de paciência conosco nesta manhã, mas eu creio que Deus há de abençoar poderosamente a tua vida. Queridos, para que a gente possa falar um pouco sobre dons, sobre os frutos do Espírito, eu tenho que entender primeiramente o quê? Eu tenho que entender que dom é completamente diferente, querido, de talento. Vou dizer de novo, dom é completamente diferente, né, de talento. Pois existem pessoas que nascem com aptidões, né? Tem pessoas que nascem com aptidões em algumas áreas, né? E outras aptidões, outros talentos, né, são adquiridos por meio de prática. Aí você vê uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que não sabe tocar, né? Ele pode até não ter talento, mas ele tendo, né, se esforçando, ele ali buscando, verdadeiramente ele consegue, né, tocar, né, de uma forma até mesmo mediana, e é algo maravilhoso. Em relação quando você encontra uma pessoa que tem talento,
né, tem esta aptidão, né, você percebe que ela tem um aprendizado até mais rápido. E outra, as pessoas olham assim, poxa, que bênção, né, que o irmão toca bem, canta bem. Tudo isso, queridos, são talentos, né? Então existem algumas pessoas que nascem com determinados talentos e aptidões. Pastor, isto provém de Deus, as aptidões? Sim, eu creio que dependendo da convivência, de onde você vive, com quem você vive, ou aquilo que mais atraia, né, assim, a tua natureza, né? Por exemplo, tem pessoas que as pessoas julgam muito, querido, pelas profissões, né? Algumas pessoas, né, elas julgam muito as profissões. Tem algumas pessoas que são ali bombardeadas desde o início da sua infância, aonde o pai exige que ele seja médico, a mãe exige que ela seja advogada e outras coisas mais. Então aí a gente até percebe que algumas outras, né, profissões ficam até um pouco deixadas de lado. E o que é interessante é que você vê até mesmo a descriminalização de algumas profissões, aonde as pessoas olham para um simples pedreiro e assim, até mesmo assim, tratam esta profissão como se fosse uma profissão de baixa categoria, quando na realidade, sem esta profissão, sem o profissional, né, que trabalha com alvenaria, com a questão da construção. E eu não estou falando de arquiteto não, eu estou falando de pedreiro mesmo, daquele que bate massa, daquele que levanta a parede de tijolo. A gente percebe aí que muitas casas e construções não teriam sido efetuadas se nós deixássemos de buscar este tipo de profissão, né? Até mesmo a questão do professor, você vê que é uma profissão até mesmo não muito valorizada, e a gente percebe que a maioria das pessoas que hoje tem uma grande profissão, com certeza passou pelas mãos do professor, passou pelas mãos daquele que ensina, né? Daquele que traz o ensino para as nossas vidas. Então nós temos que saber aí a diferença nessa questão, querido, de dons, aptidões. Por que eu digo isso? Porque quando a gente entende que algumas profissões, algumas aptidões que o ser humano tem, alguns, né, querem dizer ou transformar isso em dom de Deus. Na realidade não é. Entendeu? O dom de Deus, ele vem com determinados princípios e propósitos. Os dons, eles atuam na capacitação do indivíduo para o proveito mútuo. Isso aqui, querido, é muito importante. Toda vez que você que possa, né, futuramente estar buscando isso da parte de Deus, a Bíblia nos mostra, nos ensina no texto que eu li, que os dons, eles são distribuídos para cada indivíduo mutuamente, mas não buscando a realização individual, mas sim sendo proveitoso para o trabalho mútuo, né? Uma pessoa que recebe, né, determinados dons para poder ser
canal de bênção para pessoas, né, envolvidas naquele momento ali onde ele está congregando, onde ele está ali sendo ensinado por Deus. O Senhor ele traz justamente estas pessoas para a sua casa, pois nós sabemos que o apóstolo Paulo ele deu um determinado exemplo onde ele nos chamou de corpo, que a igreja funciona como um corpo e cada corpo tem a sua função, cada parte do corpo tem, né, a sua forma de ser importante como um todo, né? O pé direito, a mão esquerda, o olho, os seus ouvidos, né, o seu nariz, os lábios. Então tudo isso, querido, exerce uma determinada função, né, tanto internamente quanto externamente, na questão interna como a voz e todos os órgãos, né, que cada um tem a sua particularidade. O coração bombeia sangue, o rim filtra o sangue, né, os pulmões carregam o ar que é trazido, né, da atmosfera e lança o gás carbônico fora. Então existem inúmeras funções para cada determinada, existem inúmeras situações para cada determinada função. E a mesma coisa acontece com os dons, querido. Nós temos aí, querido, em nome de Jesus, dons, né, que são dados pelo Senhor. Todos são, se não me falha, são 12. E muitos buscam, né, estes dons, né, e eu quero que você compreenda, justamente antes de nós adentrarmos falando sobre os dons mesmo, eu quero que você compreenda uma coisa, querido. Não existe, vou dizer para que você possa compreender, não existe 12 dons, não, perdão, são 9. Estou confundindo com os frutos do Espírito. Não existe nenhum ser humano, escute o que eu vou lhe dizer, não existe nenhum ser humano que tenha os 9 dons. Pastor, mas eu conheço fulana de tal que diz que tem. Eu conheço um pastor fulano de tal que diz que ele tem. Ele tem os 9 dons, ele tem, ou ela tem, sabe? É uma pessoa que busca, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que, sabe? Ele tem os 9 dons, se manifestam na vida dele, dela, de quem quer que seja. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A Bíblia diz que os dons são distribuídos a todos, né, de maneira sábia, para um proveito mútuo. E se Deus distribui os dons de forma sábia para proveito mútuo, né, não só para o teu proveito, não só para você se gabar por isso, lá vai, não só para você querer aparecer, mas Deus capacita, Deus nos dá alguns dons ou dom, justamente para que nós venhamos ser canal de bênção, né, para a comunidade, para o local onde estamos, para proveito mútuo, não apenas da comunidade, mas para todos aqueles que nos cercam. E outra, Deus não dá a questão dos 9 dons para uma pessoa, entendeu? Porque primeiro, Deus não quer que ninguém seja autossuficiente, sabe? Não, eu tenho todos os dons, irmão, não precisa não. Não precisa do fulano, não precisa do ciclano, não precisa não. Eu tenho todos os dons, eu exerço todos os dons do Espírito Santo, então
não é preciso outro. Sabe, quando a pessoa se a pessoa já recebe um dom, e se ela não vigiar, ela já fica meio soberba. Vale se ela abre a boca, entre aspas, né, e diz que tem os 9. Aí que o negócio muda de figura mesmo. Então, querido, compreenda isso. O dom que Deus nos agracia através do Espírito Santo do Senhor é justamente para que venhamos abençoar a comunidade onde vivemos, ser abençoado por isso, e também para proveito mútuo, para que outras pessoas recebam, né, através de nossas vidas, né, o propósito de Deus, o desejo de Deus, a manifestação da graça de Deus em nossas vidas. Então cada um, entendeu, compreenda isso. Os dons são para isso, são para que você venha, né, utilizar o que você recebeu para proveito mútuo. Você está entendendo isso, meu amado irmão? É por isso que, antes de falar sobre os dons e sobre a questão em que cada um se representa, da mesma forma o Espírito, onde vamos dar este estudo durante esta semana, eu tenho que fazer com que você compreenda isto. Aquilo que recebemos do Senhor, recebemos para um determinado propósito ou função. Aquilo que recebemos de Deus, não recebemos só por receber. Aquilo que buscamos de Deus, Senhor. E detalhe, os dons, a Bíblia diz que nós devemos buscar com zelo, cuidar, né, deles com zelo. Então aquilo que recebemos verdadeiramente é algo importante. É algo que vai trazer benefício não apenas para nós, mas principalmente para todos aqueles que estão ao nosso redor, sendo que quando eu utilizo o dom que eu recebi de forma fiel, de forma verdadeira, do jeito que o Senhor quer, querido, nós só temos a crescer espiritualmente, nós só temos a ganhar espiritualmente, nós só temos, né, a ser abençoados da parte de Deus. Tudo isso por quê? Porque estamos verdadeiramente realizando o querer e a vontade do Senhor de forma plena, usando aquilo que Ele nos deu com sabedoria. Você que está me ouvindo agora, homem e mulher de Deus, o dom que Deus te entregou, seja a palavra de sabedoria, seja a fé, seja a palavra de conhecimento, seja profecia, seja línguas, seja interpretação de línguas, use isto com sabedoria. Peça para que o Senhor venha conduzir os teus passos e que, em nome de Jesus, você não se deixe vencer pela soberba. Não é porque você tem este dom maravilhoso, exerce este tipo de conhecimento, ou tem este dom maravilhoso profético, este dom de profecia, que você, querido, vai se tornar soberbo. Vigia nessa situação aí, meu irmão, em nome de Jesus. Entenda isso, querido, compreenda isso. E na questão dos frutos, escute uma coisa. Na questão dos frutos, os frutos, eles têm relação, querido, com o caráter. Os frutos têm relação com o caráter proveniente de Cristo. Quanto mais você demonstra os frutos vindo da parte de Deus, mais você mostra em si a proximidade do relacionamento que você tem com Ele. Pois quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, mais próximo estou de Jesus Cristo. E através deste relacionamento, a manifestação dos frutos do Espírito vem sobre o meu caráter. As manifestações do fruto do Espírito são vistas, querido, no meu caráter.
É por isso que a Bíblia fala em Gálatas 22, do texto que nós lemos, que contra isto não há lei, porque é justamente o brilho de Cristo que está em minha vida, que está em nossa vida, que passa a transformar a velha criatura numa nova criatura, onde nós nos revestimos do novo homem, onde nos revestimos da nova criatura, temos um novo nascimento, então aprendemos a ter um novo proceder, um novo agir, um novo falar, um novo pensar. E tudo isso, querido, do relacionamento que temos com Cristo, pois produz frutos. E estes frutos, queridos, são, eles mexem, eles estão introduzidos em nosso caráter. Eles estão introduzidos em nosso caráter. Pai do Senhor, pastor Manuel Feitosa, abençoe meu filho. Eu estou assim deitado por causa que eu estou com dor na coluna, eu estou com problema na coluna, eu não consigo ficar sentado. Eu sento, eu sinto muita dor. Mas nada disso vai me impedir de não fazer a live. Eu fazendo deitado. Louvado seja Deus. Mas é isso, queridos, em nome de Jesus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos aproximamos do Senhor, através da oração, através da leitura bíblica, através do jejum, através de você ouvir pregação, de você adorá-lo, de você buscá-lo, quanto mais você se aproxima dele, querido, mais a manifestação dos frutos do Espírito são visíveis em você. É por isso que lá no Salmo 1 a Bíblia nos diz que nós somos uma árvore plantada junto a ribeiros. Que ribeiro é esse? É Jesus Cristo. E se nós somos uma árvore plantada ali, nós recebemos de Jesus Cristo a água viva. E esta água viva, ela começa a realizar uma transformação em nossas vidas. Pastor, que água viva é essa? É a palavra. Vós sois limpos, diz a palavra, diz o Senhor pela palavra. Quanto mais nós buscamos a leitura da palavra, quanto mais nós buscamos intimidade, quanto mais nós lemos a Bíblia, buscamos não apenas lê-la, mas meditar nela e praticar, mais nós somos transformados, mais o caráter de Deus é implícito no nosso, e mais somos transformados e impactados pela diferença que isso causa em nossa vida. Você percebe que antes, vou falar alguns exemplos aqui, mas você percebe que antes você não tinha paciência com muitas coisas, até falava muitos palavrões, ou então você bebia muito, fumava muito, ou até mesmo se prostituía, usava drogas e outras coisas, os seus pensamentos eram maléficos, mas você percebe que hoje, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus, pelo teu envolvimento com a palavra, pelo teu envolvimento com Cristo, pela tua busca do Espírito Santo, pelo teu relacionamento com o Espírito Santo. Escute isso, querido, é muito importante você ter um relacionamento sadio, fiel, genuíno com o Espírito Santo, com Jesus, que através desse relacionamento, querido, uma grande mudança, uma grande transformação, uma grande obra é feita em sua vida, no teu caráter, e aí, querido, você passa verdadeiramente a produzir estes frutos, aonde quem te ouve, quem te vê, verdadeiramente pode contemplar estes frutos que nascem de você. E essas pessoas, eles querem esses frutos, essas pessoas, eles almejam esses frutos, pois é algo, querido, que atrai. A presença do Espírito Santo na nossa vida, ela é comprovada e manifesta, principalmente, escute que isso, querido, principalmente pelos frutos. Há uma diferença. Ah, pastor, como é que eu sei que eu sou batizado com o Espírito Santo? Como é que eu sei? Quando eu falo em línguas,
É quando eu falo em línguas. Escute o que eu vou lhe dizer, querido, em nome de Jesus. O falar em línguas, como a Bíblia menciona, é um sinal. É um sinal. O que eu vou falar aqui, querido, não é heresia, mas escute o que eu vou lhe dizer. Eu creio que existem pessoas que são cheias do Espírito Santo, que são até mesmo, eu posso até dizer que são batizadas com o Espírito Santo, mas que ainda não falam em línguas. E existem pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, mas que falam em línguas através do espírito do engano. E aí você quer perceber a diferença real e verdadeira de onde isso acontece, de como isso acontece e como identificar isso? Estamos falando de frutos, certo? Certo. Jesus Cristo deixou bem claro que você conheceria a árvore pelos seus frutos. Ninguém sabe como está a profundidade em si da árvore se você apenas observar ela de longe. Lembra da figueira? Jesus olhou para a figueira de longe. Aquela figueira ali estava frondosa, estava cheia de folha bonita. Então de longe ela parecia o quê? Ter muitos frutos. Só que quando Jesus se aproximou, ele identificou que aquela figueira ali só tinha folha. Fruto que era bom não tinha. Aí é engraçado, né? Algumas pessoas elevam o seu ego, elevam a sua... O seu coração se eleva, né? Fica de coração elevado. Se enche de orgulho por falar em línguas, por ter o dom de profecia, por ser isso, por ser aquilo. Mas de que adianta a pessoa ter isto e não apresentar também e principalmente os frutos do Espírito? Porque os dons, querido, escute o que eu vou lhe dizer. Os dons não te levarão para o céu, não. Vê lá o que está escrito lá em Mateus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas muitos me dirão naquele dia: Senhor, olha, expulsei demônios, dons, operação de maravilha, dons. Tudo aquilo que o Senhor menciona neste texto é proveniente de dons. Agora tu quer ver como é diferente aquilo que Deus fala quando as nossas atitudes são provenientes de frutos? Jesus Cristo disse: vinde, benditos de meu Pai, recebei, pois, agora aquilo que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E eu vos digo por que vocês vão receber. Porque eu tive fome e tu me deste de comer, fruto. Tive sede e me deste de beber, fruto. Estava nu e tu me vestistes, fruto. Estive doente e tu foste me visitar, fruto. Estive preso e tu foste me ver, fruto. Através dos frutos do Espírito manifestamos o caráter de Cristo. Os dons nos capacitam para proveito mútuo e os frutos nos aproximam do caráter de Cristo, revelam em nós o caráter de Cristo, para nós estarmos vivenciando uma vida com Cristo plena, para a honra e glória do seu santo nome. Amém, queridos? Você compreendeu isto aqui?
Você entendeu isto? Então eu quero te convidar, querido, a estar participando conosco durante esta semana. Amanhã nós vamos adentrar, vamos passar 2 dias, amanhã e depois, né? Hoje é segunda, vamos passar terça e quarta falando sobre os dons do Espírito Santo, e vamos passar quinta e sexta falando sobre os frutos do Espírito Santo. Amém, queridos? Você entende e compreende isso? Então eu quero te convidar a estar participando conosco. Amém, queridos? Receba essa palavra, deixa eu orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por cada um que esteve vendo e ouvindo esta live. Abençoa poderosamente meus irmãos em Cristo. Nos ensina, Senhor, cada dia mais através da Tua palavra e pelo Teu Espírito. Sê conosco. Dai-nos uma semana abençoada, Senhor, cheia de bênçãos e vitórias. Te agradecemos e te louvamos, meu Pai. Muito obrigado. Te amo e te glorifico. Sê conosco em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Louvado seja Deus. Mais uma vez, peço a compreensão dos irmãos. Eu estou deitado aqui por causa da dor na coluna, né? Não consigo ficar muito tempo sentado, mas que Deus abençoe a todos. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês. E até amanhã, com mais uma oração em palavra, nos frutos e dons do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.